Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O salmo está em Lucas 1. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A primeira leitura de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 20 ao 25. E São Paulo nos apresenta, neste trecho, o coração da fé de Abraão, uma fé que não se apoia em garantias humanas, mas na fidelidade divina. Ele não se deixou abater pela evidência da própria limitação, a idade avançada, a esterilidade de Sara, a impossibilidade visível. No entanto, não duvidou da promessa de Deus. A fé de Abraão é uma confiança que glorifica. Glorificar a Deus aqui é reconhecer que Ele é capaz de realizar o impossível, é entregar o controle e deixar que o poder de Deus se manifeste na fraqueza humana. E é o que Paulo diz mais tarde em uma outra carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então é que sou forte. E essa fé não é ingênua nem alienada, é uma adesão consciente, livre e total à palavra de Deus. O cristão que vive de fé sabe que Deus é fiel, mesmo quando tudo o mais o desmorona. Abraão não acreditou por ver sinais, mas porque conhecia o caráter de Deus, sabia que o Senhor cumpre o que promete. E tudo que é acreditado, foi acreditado a ele, é como justiça. Paulo aqui redefine a justiça não como observância da lei, mas como comunhão com Deus. Ser justo é estar em relação reta com o Criador, não pela força das obras, mas pela entrega do coração. Abraão tornou-se pai de todos os que creem, não apenas pela genealogia, mas pela atitude interior. Confiar no Deus que chama à existência o que não existe. E essa justiça é graça. É Deus quem a concede e o ser humano a acolhe pela fé. E quando Paulo aplica essa verdade a nós, cristãos, ele afirma que também nós somos justificados por causa da ressurreição de Jesus, nosso Senhor, conforme está no versículo 25. Assim, a fé em Cristo ressuscitado é a extensão da fé de Abraão, é o mesmo fio dourado que atravessa a história da salvação, a confiança inabalável em um Deus fiel. E cada um de nós é chamado, como Abraão, a caminhar na fé. Talvez a promessa de Deus pareça distante, o coração esteja cansado, ou a esperança pareça pequena, mas Deus continua fiel. Ele pede apenas que, como Abraão, demos glória a Ele pela confiança. Crer é glorificar, glorificar é confiar, e confiar é permitir que a graça transforme a impossibilidade em bênção. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 12, dos versículos 13 ao 21, temos um contraste que se torna evidente. Abraão acreditou na promessa e foi justificado pela fé. E hoje, no Evangelho, o homem da parábola, ao contrário, confiou em suas riquezas e perdeu o sentido da eternidade. E vejamos bem o alerta para nós. Quantas vezes nós estamos colocando a garantia de nossas vidas em coisas materiais, em sentimentos, em paixões e até mesmo no pecado? Abraão reconheceu que tudo provinha de Deus. O rico e insensato acreditou que tudo dependia dele. E Jesus, ao contar essa parábola, não condena a riqueza em si, mas o esquecimento do doador. A vida, lembra Cristo, não consiste na abundância dos bens. Quando o coração se volta apenas para o acúmulo, a alma se torna árida, incapaz de perceber o dom da graça. Enquanto Abraão foi fortalecido na fé e deu glória a Deus, o homem do Evangelho glorifica apenas a si mesmo. Minhas colheitas, meus celeiros, meus bens, minha alma. O pronome possessivo torna-se o centro de sua teologia e da sua forma de viver.
Ele fala consigo mesmo, mas não fala com Deus. E a ausência do diálogo com o Criador é o sinal mais claro de uma alma que perdeu o horizonte da fé. No texto é mencionada a palavra louco, afron em grego. É aquele que vive sem referência ao absoluto, que julga possuir o tempo e controlar o amanhã. O termo grego remete literalmente ao sem mente espiritual, alguém incapaz de contemplar a realidade sob a luz divina. E esse homem diz à sua alma: Tens muitos bens armazenados para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus responde: Insensato, nesta noite pedirão de volta a tua alma. E o verbo usado por Lucas, apotoizin, significa reclamar o que pertence a outro, ou seja, a alma não é propriedade do ser humano, pertence a Deus. E aqui está o abismo teológico e de crença entre Abraão e o rico insensato. Abraão recebe a promessa como dom. O insensato possui os bens como propriedade. Um vive da graça, o outro vive da ilusão do domínio. E nós não podemos passar a nossa vida, a nossa existência vivendo de uma ilusão. Nesse sentido, Jesus encerra a parábola com uma advertência que ressoa até hoje. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é viver a fé como Abraão, transformar o dom recebido em bênção para os outros. A fé gera fecundidade espiritual, o egoísmo gera esterilidade. Abraão, mesmo em idade avançada, tornou-se pai de muitos. O rico, mesmo próspero, termina a parábola sozinho, sem herança espiritual, sem comunhão, sem eternidade. E aqui se manifesta a lógica paradoxal do Evangelho. Quem se esvazia é cheio, quem se entrega é salvo, quem guarda apenas para si perde tudo. E no mundo que nós vivemos, o mundo moderno, por assim dizer, vive a mesma tentação do homem dos celeiros: acumular, planejar, controlar. Mas Deus continua dizendo: insensato. Não porque o trabalho e a prudência sejam maus, mas porque a vida não está na segurança dos bens, e sim na fidelidade da fé. E como Abraão, somos chamados a confiar no invisível, a acreditar que Deus age mesmo quando não vemos. E como alerta Jesus, nos aponta de que precisamos estar atentos para que nossos celeiros, nossas metas, projetos, planos não se tornem o túmulo da nossa alma. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.